Uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Eu amo essa pureza que você vende para as pessoas, mas se alguém for no Google e pesquisar uma coisa que você fez com a mulher que ia casar, com um cara que você namora, e você destruiu um noivado, um sonho de uma mulher que tinha 7 anos de namoro, eu só tenho a dizer que você é uma talarica. E você tinha que respeitar as mulheres. É muito ruim você pousar de bonitinha, de santinha, sendo que você apoia o Lula, que foi o cara que desviou mais dinheiro na história do Brasil. Na mais recente sabatina, o candidato não hesitou em confrontar as perguntas afiadas, gerando momentos de tensão ao vivo. Em uma discussão que deixou o estúdio em alerta, Marçal defendeu suas posições com firmeza. Acompanhe agora os detalhes desse embate que promete repercutir por todo o Brasil. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam. Eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo. Não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia. Nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender. Aquilo era um momento novo. Ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações. Somente isso. Agora a pergunta é da repórter do jornal Folha de São Paulo, Ana Luísa Albuquerque, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Olá, Ana Luísa. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim, é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo, lá do Jardim São Luís, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. E é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim, mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações,
Isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o eleitor e outra na justiça? O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo por porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe. E fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam. E lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. Os do Guilherme são depredar patrimônio público, ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoio rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras, isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. Do registro. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, que é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pergunta pro Guilherme se ele puder responder. Então, se nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga. Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Tem muito rápido, para não ficar no ar. Nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca a pessoa pequena demais para um cargo tão grande, com uma cidade tão poderosa. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou, fala num versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentira que está escrito. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas tá tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos,
Era sua secretária até o começo do ano. Não faz sentido nenhum. O eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua e também como foi com o governador que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa te consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro. Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoou. Um cristão sempre perdoa. Inclusive tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder. Seu Aldo Rebelo, comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das metas. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto a de infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado com um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve experiência. E o fato dela ficar espravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. O Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira. Ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você ver a urna, viu, Bolso? Tanto o Marçal quanto o Boulos disputam para ver quem é o mais rejeitado. Mas também é importante dizer que Marçal não vai estar no segundo turno porque eu tive coragem de desmascará-lo. Deve ser por isso que ele odeia tanto as mulheres e vem aqui dizer que mulher que é inteligente não vota em mulher. Mas as mulheres e o povo estão vendo e a única coisa que dispara nessa eleição é a sua rejeição. É que a Tabata é mais inteligente e a Tabata é que menos tem experiência na vida que. Agora, mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí tá sozinha em casa, você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que tá só em lavor. Eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha mudar. Ô Pablo Henrique, e sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Tá o vídeo, tá sendo publicado, tá rodando aí. E fazendo pro cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Falou que o Trump mandou carta para ele, é mentira. Foi lá para Camislumo, na África, pessoas humildes. Esse cara em 2019, pessoas pobres, foi lá fazer vídeo, fazer filmagem, dizer que ia fazer 300 casas. Arrecadou mais de 4 milhões e meio das pessoas de boa fé. Sumiu com dinheiro, fez só 1,5 milhão de investimento, tem 26 casas lá feitas. E as pessoas lá, até hoje, nas casas de lata. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. Envolvido com tudo que é de coisa ruim, de PCC. Olha, cara, vamos elevar o nível aqui. Vamos elevar o nível. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando. Mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal, tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu por que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? Você não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tenta dar as ondas, os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe.
Eu não vou cair no seu golpe. Você deu golpe lá nos velhinhos, ainda adolescente. Você não escutou a mensagem do teu pai, que está nos áudios da gravação da Polícia Federal. Escute o teu pai, Pablo Henrique. Você deu golpe nas pessoas lá da África humildes. Não faz isso não, cara. Não faz isso. Em Camisunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E tamo junto, Camisunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo pra vocês.